Fala, turma. Na conversa anterior, eu mencionei que os problemas que o Feynman encontrou no ensino brasileiro, né, nos anos 50, né, para quem não viu o vídeo do Feynman, tá o card aqui do lado, né, para você acompanhar. Os problemas que ele encontrou poderiam ser resumidos em três, né? Então, incapacidade de fazer perguntas, incapacidade de fazer ou de ser proativo, né, com alguma coisa, e incapacidade de interpretar o mundo à sua volta, né? E o vídeo anterior, a conversa anterior, falou sobre dois desses problemas, né? A capacidade de fazer e a capacidade de fazer perguntas, né? E eu deixei o terceiro tema, né? Que é o primeiro que aparece naquele vídeo, mas eu deixei ele para falar em separado agora, que é a capacidade de interpretar o mundo. Porque ele me chama a atenção sobre uma característica que também é aparentemente intrinsecamente humana. Então existe um livro, né, da Susanna Herculano Hausel, A Vantagem Humana, em que ela tende a falar sobre quais são as características ou qual é a característica que permite o ser humano se diferenciar de outros animais. E no decorrer do livro ela mostra que o cérebro humano ele não é um cérebro absolutamente excepcional e único, não, mas ele sim é diferente e avantajado em certos aspectos comparado com outros animais, principalmente por causa dessa parte aqui central, frontal, né, o córtex pré-frontal do cérebro, que é a parte relacionada ao planejamento estratégico, ao raciocínio lógico-matemático, ao raciocínio abstrato, ao planejamento de ações futuras, né? Ao próprio reconhecimento do futuro, da escala de tempo e tal. São raciocínios muito avançados do ponto de vista cognitivo e que o ser humano tem mais capacidade de fazer do que outros animais porque ele tem um córtex pré-frontal maior e com um número maior de neurônios do que outros animais. Tudo bem? Então isso confere uma vantagem cognitiva para o ser humano. Agora, é evidente que essa vantagem veio de algum lugar. Então, se vocês repararem na capa do livro, né, você começa com uma ferramenta de madeira, que depois vira uma ferramenta um pouco melhor, né, com um pedaço de pau e tal, que pode ser usada para fazer algumas coisas, e no final ela vira uma colher. E a Susana defende a tese de que boa parte do fato do ser humano ter um complexo cognitivo superior em relação a outros animais, né, principalmente em relação a outros primatas, né, que é onde a gente espera que a gente fosse mais próximo, 90 e poucos por cento aí de proximidade de DNA, por exemplo, e mesmo assim a gente tem uma vantagem cognitiva muito grande em relação a eles. Por quê? Porque nós sabemos cozinhar. Então ela defende a ideia de que o nosso cérebro, o nosso aparato cognitivo cerebral, né, ele consome uma quantidade assombrosa de energia. Né? Então você está falando de uma dieta aí de 2.000 calorias, sendo que aproximadamente 500 dessas calorias é simplesmente para fazer o cérebro funcionar em modo normal, assim, sem você estar pensando nesse cérebro estar funcionando 100% do tempo em alta capacidade. Né? O funcionamento basal do cérebro já requer uma quantidade absurda de energia. Por quê? Porque esses raciocínios, né, eles demandam um ferramental que custa muito caro do ponto de vista biológico. Né? E me chama a atenção, então, que ela diz que isso aconteceu antes, né? Então, quer dizer, a capacidade de cozinhar aconteceu antes, né? Primeiro o domínio do fogo, depois você conseguir assar e cozinhar alguns alimentos, permitiu que os seres humanos consumissem mais calorias numa escala menor de tempo, o que permitia que eles conseguissem alimentar um ferramental cognitivo mais caro, né? Um ferramental cerebral, por exemplo, mais caro, e mesmo assim gastando um número menor de horas procurando comida. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente fosse procurar comida como um gorila ou como um chimpanzé, para alimentar a nossa necessidade calórica, a gente precisaria passar tipo 16 horas, 14 horas procurando comida. É muito tempo. Não ia sobrar tempo nem para dormir, nem para procriar, nada. A gente só ia procurar comida e dormir. Né? Então ela defende que foi a habilidade de dominar o fogo e depois de cozinhar os alimentos permite que exista uma pré-digestão desses alimentos do lado de fora do corpo, né? Porque você está quebrando as fibras de uma proteína, por exemplo, e que isso permitia com que a assimilação dessas calorias fosse mais rápida e permitia que o ser humano conseguisse suprir a necessidade calórica de um aparato cognitivo mais avançado por meio de mais calorias em menos tempo. É muito interessante o livro, acho que eu recomendo bastante a leitura. E ele conecta com outra coisa que eu queria falar hoje, que é justamente essa interpretação de mundo, que é o seguinte: uma vez que você consiga cozinhar ou que você esteja dentro de uma tribo onde algumas pessoas consigam cozinhar, você tem acesso a alimentos cozidos, você consegue suprir essa necessidade calórica maior, que permitiu o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que permitiu o desenvolvimento de raciocínios cognitivos avançados, envolvendo planejamento estratégico, envolvendo criação de mitos, por exemplo, envolvendo funções executivas de alto nível de complexidade.
tudo bem? E aí eu entro em outra característica que parece intrinsecamente humana, que é diferente do que a gente observa em outros animais. Então vamos recapitular algumas que a gente já viu nas conversas passadas. No vídeo passado, em que eu falo sobre aprender a fazer e aprender a perguntar, eu mostrei que nenhum primata consegue fazer perguntas, pelo menos não da maneira como o ser humano consegue, certo? Uma pergunta complexa, uma pergunta abstrata, os primatas não conseguem fazer. Existem disputas sobre se aquela gorila coco e alguns outros chimpanzés conseguem fazer perguntas ou não, porque eles até parecem estar questionando alguma coisa, mas são questionamentos muito rudimentares do ponto de vista do que eles estão observando na frente deles, né? Eles não conseguem fazer perguntas como a gente perguntaria. Será que o sol vai nascer amanhã? Será que existe vida após a morte? Essas perguntas um primata está absolutamente incapaz de fazer. Nunca foi observado eles fazerem nada próximo disso. Mas não só isso, né? O desenvolvimento da linguagem, ele é muito distinto nos primatas do que nos seres humanos. Então é bem conhecido que a gorila Coco conseguia falar com a tratadora dela por meio de linguagem de sinais, uma versão adaptada de linguagem de sinais que a gorila conseguia reproduzir. Ela conhecia mais de 1000 símbolos, né? Aproximadamente 2000 palavras, talvez, que corresponde ao vocabulário de uma criança de 3 anos. Mas é importante destacar que essa gorila nunca foi capaz de usar sintaxe e gramática. Ela nunca foi capaz disso. Então, por exemplo, se ela me visse, a gorila Coco me visse, ela era capaz de falar assim: homem, camiseta preta. Homem, camiseta preta. Alguma coisa próximo disso. Então, ela não era capaz de falar: eu estou vendo um homem que está usando uma camiseta preta. Compara essas duas estruturas de linguagem. Uma delas diz: homem, camiseta preta. A outra diz: este homem está usando uma camiseta de cor preta. É evidente que as duas passam a mesma mensagem. Para um interlocutor minimamente esperto, né, os dois vão entender o que está acontecendo. Mas o nível de complexidade sintática da segunda expressão, ele é intrínseco do ser humano. Só o ser humano consegue fazer isso. E isso também está relacionado ao nosso aparato cognitivo, mais avançado que de outros primatas. E isso também está relacionado com o fato de a gente conseguir prover calorias suficientes para sustentar esse aparato cognitivo, né? É como se a gente tivesse um motor que consome muita gasolina. A gente precisa ter uma fonte de gasolina inesgotável, praticamente, comparado com outros animais, para suprir esse motor que é o nosso cérebro, né? E isso permitiu que a gente faça perguntas, e isso permitiu que a gente construa estruturas sintáticas, né, complexas. E nessa questão de construção de estruturas sintáticas, é importante a gente destacar uma coisa. Quando eu digo este homem está usando uma camiseta de cor preta, essa é uma habilidade de fala, de comunicação que os outros primatas não têm e que os seres humanos têm há muitos milhares de anos, né? Existem muitos povos aí, vamos dizer assim, povos ancestrais, né, que estariam intocados pelo ser humano até hoje. Existem algumas tribos, por exemplo, os Piharãs, na Amazônia, existem algumas tribos na Papua Nova Guiné, que estão praticamente intocadas, e essas tribos se comunicam umas com as outras, tudo bem? Mas mesmo que elas se comuniquem, se a gente for pensar em termos de comunicação escrita, a comunicação escrita é uma coisa muito recente. Ela é muito recente. A gente está falando daquelas tábuas de argila lá da Mesopotâmia, né? Então, escrita abstrata, né? Então seria, sei lá, 5, 6 mil anos, né? Com certeza depois da revolução do Neolítico, né? Que é a revolução agrícola. Então, do Neolítico para cá. É uma coisa muito recente, né? Se você pensar que o ser humano tem na Terra em torno de 200 mil anos como espécie, sem contar os outros hominídeos, né, superiores, Homo erectus, Homo habilis e tudo mais, 200 mil anos o ser humano como nós, existiu na Terra e ele provavelmente viveu em sociedade com outros seres humanos, né, em tribos, e essas tribos se comunicavam provavelmente usando uma estrutura sintática que pode ser comparada com a nossa, no sentido que eles conseguiam falar. Se a língua era mais ou menos complexa, isso é outra história. Mas eles tinham o aparato necessário para falar. Cordas vocais, né? A estrutura bucomaxilar mais ou menos como a nossa. E eles conseguiam falar. E desses 200 mil anos, só nos últimos 10 mil talvez existiu escrita. Tudo bem? Só nos últimos 10 mil existiu escrita. Então existiu alguma habilidade que o ser humano conseguiu usar ao longo dos outros 190 mil que lhe garantiu uma vantagem do ponto de vista evolutivo muito grande em relação a outros animais. E essa habilidade é a habilidade de contar histórias. Tudo bem? O que eu estou fazendo para vocês aqui nesse canal é contar histórias. Eu estou contando histórias, eu estou criando uma narrativa, eu tenho personagens, eu tenho um enredo. Tudo bem? Quando você lê um livro que é muito bom, né? Quando você lê um livro que é muito bom, eu tenho alguns livros muito bons aqui.
O que esses livros têm? Eles têm enredo, eles têm histórias, são as histórias que prendem a nossa atenção, tudo bem? Então, por que isso acontece? Porque é bem conhecido que a gente consegue absorver uma certa quantidade de conhecimento maior se esse conhecimento vier narrado na forma de uma história. De alguma maneira, o ser humano consegue entender melhor um assunto se esse assunto for uma história do que se eles forem fatos isolados. E isso é bem curioso, porque quando você está ouvindo uma história, em tese, você tem muito mais informação. Tudo bem? Você tem muito mais informação para reter. E você retém porque, de alguma maneira, essa informação está melhor amarrada. Então, por exemplo, se eu te der uma lista de 50 pessoas, né, 50 nomes, e pedir para você memorizar, provavelmente você não vai... Não precisa ser 50, 20 nomes, né? E eu pedir para você memorizar, não é uma tarefa muito fácil. Agora, se você assiste uma novela, você lembra de nome de mais do que 20 personagens. Se você lê um livro, você aprende o nome de mais de 20 personagens. Mesmo que você leia 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, é um livro muito difícil do ponto de vista do personagem, porque as gerações vão nascendo e morrendo e os caras vão dando sempre o mesmo nome. Então o tal do Aureliano lá aparece, tem o Aureliano pai, o Aureliano filho, o Aureliano neto, o José Arcadio, pai, filho e neto. E, cara, é uma bagunça de nomes e, de alguma forma, a gente não se perde. Ou se perde menos do que se eu simplesmente desse nomes no aleatório. Então, o ser humano, ele consegue, de alguma forma, com o seu aparato cognitivo, reter histórias, né? Reter informação na forma de histórias de uma forma muito mais eficaz do que se ele estivesse recebendo dados brutos. E como os outros primatas, né, eles não são capazes de contar histórias com essa estrutura cognitiva complexa, eles têm uma dificuldade muito maior de passar conhecimento de uma geração para outra. Então vamos entender, 190 mil anos, o ser humano existiu, não tinha escrita. Tinha pintura rupestre e tal, era uma forma de contar história, tudo bem? Eu não posso desprezar isso porque é uma forma de escrita também, mas ela era muito limitada do ponto de vista dos caracteres que ela estava usando, né? Então, durante esse período, a maior parte do conhecimento humano era passado de geração em geração na forma de histórias. Então, era a tribo se reunir no fim do dia, depois de uma caçada, e o pessoal que foi para a caçada contar uma história da caçada. O que funcionou? O que não funcionou? Eles tiveram que perseguir o animal ou eles encurralaram o animal? Ou eles fizeram uma armadilha? Será que o animal lutou ou não lutou? Todas essas informações da história, como elas eram narradas na forma de uma história, elas conseguiam ficar gravadas na mente das pessoas mais jovens. E no momento que elas fossem para uma caçada, elas conseguiriam lembrar melhor do que aconteceu nas caçadas anteriores e usar essa informação como uma vantagem para saber, olha, aquele animal ali não adianta correr, ele vai fugir, nós temos que encurralar. Ó, aquele animal ali não adianta encurralar porque ele vai escapar. Aquele ali nós temos que pegar de um outro jeito e tal. Essa capacidade de contar histórias é muito importante, entendeu? Se você quer desenvolver uma estrutura cognitiva de alto nível. E por que eu digo isso? Porque a capacidade de contar histórias está diretamente relacionada com a nossa habilidade de reconhecer o mundo. Porque é para isso que as histórias surgiram. Os seres humanos contaram histórias sobre o mundo. E no momento em que eles contam histórias sobre o mundo, eles estão interpretando o mundo. Tudo bem? E essa também é uma habilidade que, de certa forma, está relacionada com o que eu digo que é a habilidade mais importante que um aluno pode trazer do ensino médio, que é a interpretação de texto. Então vamos conectar tudo isso, né? O que é um problema muito sério que eu vejo nos meus alunos? Eles não conseguem interpretar texto, né? E a interpretação de texto é disparadamente a disciplina mais importante do ensino médio, no sentido de que ela é a única disciplina, a única habilidade que é útil tanto para o aluno de letras, quanto para o aluno de biologia, quanto para o aluno de matemática, né? O aluno de matemática, claro, precisa saber mais matemática do que biologia. O aluno de biologia precisa saber mais biologia do que matemática, pelo menos no início da graduação, né? Agora, a interpretação de texto, gente, é o que vai diferenciar um bom aluno de um mau aluno no contexto de resolver problemas. Porque ele vai receber um corpo de informações, ele vai reconhecer o que fazer com aquelas informações e ele vai conseguir aplicar elas dentro de um contexto para resolver o problema. A maioria dos alunos tem uma capacidade muito pobre de interpretação de texto, que significa que você dá informações para eles e eles não sabem o que fazer com essas informações. Tudo bem? Isso está relacionado com o fato de que eles perderam a capacidade de perguntar, né? Isso foi visto na conversa passada. Ou seja, pelo fato deles não saberem mais perguntar e pensar criticamente, eles também não são capazes de criticar aquelas informações e saber o quanto daquilo é útil e o quanto não é. Então, por exemplo, eu vejo muitos alunos falando assim que eles até sabem fazer o exercício na lista e não sabem fazer na prova. Claro, porque na prova mudou o exercício. E ele não soube reinterpretar o contexto daquele exercício novo para conseguir resolver ele, né? Então, se a gente for pensar, o que nos diferencia como seres humanos são algumas características e todas elas estão relacionadas. A habilidade de cozinhar, segundo o que a Herculano Hauser fala, né, é uma habilidade que diferencia o humano de qualquer outro animal.
A habilidade de cozinhar permitiu que o ser humano consumisse mais calorias. Consumir mais calorias permitiu sustentar um aparato cognitivo mais caro, que é o nosso cérebro. Ele é mais caro do que a maioria dos cérebros dos outros primatas. Pelo menos em relação ao nosso peso corporal, né? Óbvio que o cérebro de uma baleia é muito maior, o cérebro de um elefante é maior, mas o peso corporal também é maior. Então, a relação peso corporal-cérebro no ser humano é maior do que em outros animais. E esse aparato cognitivo mais caro permitiu o raciocínio cognitivo mais complexo, que está relacionado a duas habilidades principais: fazer perguntas e contar histórias. Tudo bem? Então, vamos pensar assim: quando duas pessoas estão conversando, elas estão estabelecendo um diálogo entre si, certo? Qual que é a probabilidade desse diálogo dar certo? Bom, se uma das pessoas não sabe contar histórias, ela fala de maneira quase igual um gorila, né? Wagner, camiseta preta. A outra pessoa será capaz de entender se ela for uma boa interpretadora de textos. Tudo bem? Se ela tiver uma boa capacidade de interpretação de texto, mesmo que eu fale assim, Wagner, camiseta preta, ela vai entender. Isso acontece muito quando você está aprendendo um novo idioma. Talvez você ainda não sabe todas as estruturas cognitivas, todas as estruturas gramaticais daquele novo idioma, mas eu estou aprendendo inglês, eu posso falar Wagner black t-shirt. Mesmo que eu não consiga formular a frase completa, talvez um interlocutor em inglês ele vai razoavelmente entender o que eu estou falando. Tudo bem? Porque ele é um interpretador de texto. Agora, se o meu interlocutor é um péssimo interpretador de textos, o que eu preciso fazer para garantir que ele entenda o que eu estou falando? Eu preciso contar histórias. Eu preciso contar uma história, eu preciso dar uma narrativa para ele, né? E daí você pensa assim, mas qual que é o poder disso, né? Tem um card aqui do lado agora sobre um vídeo daquela temporada da Netflix sobre Explained, né? Que é uma série que explica várias coisas e está explicando sobre a memória, tudo bem? E ela mostra a entrevista com uma jovem, uma mulher que é campeã daqueles concursos de memorizar. Então, memorizar número, memorizar carta, memorizar palavras, sei lá. E ela está mostrando que a estratégia que ela tem para memorizar muitas coisas é contar uma história narrativa dentro da cabeça dela. Então, por exemplo, ela recebe as palavras azul, árvore, banco, não sei o quê, tipo, palavras, né? Aqui não foram totalmente aleatórias, mas ela fala assim, eu tenho que lembrar da palavra azul, árvore, banco. Só que dentro da minha cabeça, qual que é a estratégia que eu uso para memorizar as palavras? Eu conto uma história. Eu amarro essas palavras numa narrativa, porque esquecer a narrativa é muito mais improvável do que esquecer os elementos dela. Então, dentro da cabeça dela, quando ela está repetindo as palavras no campeonato, ela está falando assim, o céu era azul naquele parque onde tinha uma árvore próximo de um banco. Ela só precisava lembrar do azul, árvore, banco, mas ela criou uma história, porque as histórias a gente não esquece. Tudo bem? E isso é bem importante, porque outros animais não são capazes de contar histórias. Além de não serem capazes de fazer perguntas, eles não são capazes de contar histórias. Então a capacidade deles fornecerem conhecimento útil para a próxima geração é muito pequena. Tudo bem? E isso faz com que eles demorem muito tempo para acumular uma cultura necessária a dar um salto tecnológico, por exemplo, na espécie dele. O ser humano não. Os seres humanos que inventaram o avião, né? Santos Dumont, os irmãos Wright e tudo mais, no início do século 1900, de uma geração para outra eles conseguiram passar muito conhecimento sobre como os aviões funcionavam, e na Primeira Guerra Mundial já teve muita batalha de aviação, né? O Barão Vermelho e tal. Na Segunda Guerra você já tinha bombardeiros gigantes, né? Levando a bomba atômica para Hiroshima. E 20 anos depois da Segunda Guerra você já tinha o homem indo para a Lua. Gente, pouca gente se dá conta disso. São menos de 70 anos entre o homem sair do chão pela primeira vez e o homem sair do planeta pela primeira vez. Isso é um salto tecnológico que não tem precedentes, né? Não existe nada próximo de nenhuma outra espécie conseguir fazer isso, né? Não existe nada próximo de outras espécies conseguirem fazer outros saltos tecnológicos menores do que esse do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é capaz de ensinar as gerações seguintes usando perguntas e usando interpretação de texto. Então, e usando contagem de histórias, né? Então, normalmente eu digo assim, que a habilidade que o aluno mais tem que trazer consolidada do ensino médio é a habilidade de interpretar textos, porque isso vai garantir que ele compreenda o que o professor está falando. Muitas vezes o professor não é capaz de contar uma história. O professor dá uma aula de merda, entendeu? Que não dá para entender porra nenhuma do que ele está falando. Então o aluno vai ter alguma vantagem se ele tiver uma capacidade de compreensão de texto um pouco melhor que dos seus colegas. A recíproca também é verdadeira. No momento em que o aluno sai da universidade e ele vai para o mercado de trabalho, qual que é a habilidade que se requer dele além da interpretação de texto?
é a habilidade que ele seja capaz de contar histórias. Tudo bem? Se ele for um engenheiro, se ele for um médico, se ele for um historiador e ele for capaz de contar histórias, é óbvio que no caso do historiador, isso aparentemente parece uma vantagem, mas não só no caso dele. Se o engenheiro é chamado para consertar para fazer uma apresentação para os chefes, dizendo que, olha, uma determinada máquina precisa de manutenção preventiva ou essa máquina precisa ser trocada, a capacidade de convencimento dele em relação aos chefes depende dele contar uma boa história. Todo julgamento, gente, todo tribunal que tem um julgamento, vence quem conta a melhor história. Não vence quem é o culpado ou quem é o inocente. Vence o advogado que contar a melhor história. Vence o advogado que convenceu o júri. E o júri é convencido por histórias, pela narrativa que faz mais sentido. Quando a pessoa é presa, suspeita de um crime, ela tem que contar a versão dela dos fatos. Ela não tem que dizer, eu estava na noite de sábado em tal lugar. Ah, eu estava na noite de sábado, eu estava em tal lugar, eu estava fazendo tal coisa, eu estava com tais pessoas. Ela tem que repetir vários detalhes. Os investigadores vão perguntar sobre esses detalhes. Se a história dela não for uma história verdadeira, a chance dela se entrar em contradição com a história é muito grande. Então, isso é uma estratégia de investigação. A capacidade de contar histórias. Se você vê um político, o que faz um político ser muito bom? É a habilidade dele de contar histórias sobre o que ele faz e sobre o que ele vai fazer. Às vezes ele nem faz aquilo. Às vezes ele nem está interessado em fazer aquilo que ele está contando na história. Mas pela história ele convence as pessoas. E daí entra a frase agora do... Eu esqueci o sujeito que... Eu achava que era do Edmund Burke, mas não é. Eu vou colocar o nome dele aqui do lado na hora que eu lembrar do nome dele. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, quando a gente não entende as histórias passadas, quando a gente não entende as histórias dos nossos antepassados e não usa a experiência deles em nosso favor, a tendência é a gente voltar a cometer os mesmos erros deles, não necessariamente os mesmos acertos. Porque os acertos vêm de uma lapidação de vários erros. É você tentar várias vezes e errar. Várias vezes e uma delas você acertar. Mas daí no momento que você acertou, você conta para a geração seguinte, olha, eu tentei A, B, C e D e só o C funcionou. Então não tente o A, B e o D. Não vai funcionar. Tente só o C. Isso é uma habilidade que o ser humano tem de testar, de fazer perguntas, né? A próxima geração pode vir e fazer uma pergunta, o que funcionou, e você conta a história do que funcionou. Tudo bem? Isso diferencia o ser humano dos outros animais. Então, em resumo, né? O que o Feynman mostrou? Que nós temos que fazer, nós temos que ser proativo, nós temos que perguntar, tudo bem? A gente tem que ser curioso, e nós temos que contar histórias. É uma maneira de interpretar o mundo. Tudo bem? Se você é um aluno e não tem essas três habilidades, eu recomendo que você desenvolva elas. Se você está na universidade, isso é mandatório. Se você está no mercado de trabalho, isso também é mandatório. E se você, de repente, tem uma criança pequena perto de você, incentive ela a fazer essas coisas. Incentive ela a ser curiosa. Incentive ela a ser fazedora. E incentive ela a contar histórias. E como que a gente incentiva uma criança a contar histórias? Lendo histórias para ela. Esse é o motivo pelo qual crianças para as quais são lidas histórias, você pegar um livro do lado da criança e ler uma história para ela, essas crianças desempenham cognitivamente de maneira superior quando elas vão para a escola depois. Por quê? Porque elas desenvolvem melhor essa capacidade que já está embutida no cérebro delas, que é criar narrativas. Por criar narrativas, elas conseguem armazenar uma quantidade maior de informação no cérebro, uma quantidade maior de conhecimento. E principalmente, se ela for boa de narrativa, ela é boa de juntar vários elementos e várias informações numa única história. E essa é uma habilidade necessária para resolver problemas. Se você é uma pessoa de engenharia ou de medicina, como que você vai conseguir resolver um problema se você só tem informações desconexas? É um HD de computador, tem um monte de informação, um monte de arquivo, mas nenhum desses arquivos se conecta um ao outro. A conexão desses arquivos e dessas informações é a criação de uma narrativa. E isso um computador não consegue fazer. Por melhor que seja a inteligência artificial, eles ainda não têm, nem próximo do ser humano, a capacidade de criar narrativas. Tudo bem? E eu espero que com esse vídeo, né, vocês reflitam a respeito das capacidades que vocês têm, das capacidades que evolutivamente o cérebro de vocês comporta, e vocês dizem que não conseguem fazer, mas eu garanto que é simplesmente falta de treino. Tudo bem? Os próximos vídeos, todos, vocês vão perceber que eles são histórias. E eu tive muita dificuldade para gravar esses dois últimos, porque de alguma maneira eu sentia que eu não podia fazer nenhum outro tipo de gravação antes desses, porque eu estaria indo contra a história que eu estou querendo contar. Eu contei a história do Feynman, né? Porque ela é uma história de 70 anos atrás, que ainda acontece hoje. E antes de eu falar dos vários outros tópicos que eu quero falar, eu precisava contar como esses três aspectos que o Feynman mencionou são coisas que eu vejo todo dia na minha sala de aula como professor e que provavelmente eu vou continuar vendo ao longo dos próximos anos, né? Por quê? Numa era de rede social, numa era de Instagram e numa era de TikTok,
O que está acontecendo com a informação? Ela está vindo fragmentada, cada vez mais. E uma informação fragmentada, gente, é o oposto de uma história. Se você for parar para pensar, antigamente as pessoas liam o jornal inteiro, liam um livro inteiro. Elas não querem ler mais longas histórias, elas querem ler informações fragmentadas. Então, a maneira como a sociedade nossa hoje se organiza, como uma sociedade de informação fragmentada, ela está deliberadamente reduzindo a nossa capacidade de contar e entender histórias. Então, se você for um ser humano que consegue fazer isso, você vai ter uma vantagem muito grande em relação às pessoas que vão competir com você por recursos. Seja emprego, seja família, seja dinheiro, né? Você vai conseguir fazer isso melhor do que os outros. Então, os próximos vídeos que eu vou fazer ainda vão falar de coisas relacionadas a isso, mas eu sentia que eu não poderia falar esses outros vídeos, eu não poderia explicar eles se eu não tivesse contado esses de agora, porque eu estaria violando a história que eu tenho dentro da minha cabeça. Dentro da minha cabeça eu já tenho uma história para os próximos 30 episódios. Cada episódio tem um local certo nessa história e se eu trocar eles de lugar, a história deixa de fazer sentido. É mais ou menos como as 1001 Noites, né? A mocinha lá, ela evitou ser morta pelo príncipe, porque simplesmente ela contava uma história e deixava ele na expectativa do próximo episódio, durante 1000 noites seguidas isso. Então, quer dizer, você cria essa expectativa da narrativa porque a pessoa, ela começa a antecipar o que ela pode obter daquela história. E isso também é uma habilidade que parece ser intrinsecamente humana. Por quê? O ser humano tem uma habilidade de memória maior, tudo bem? Uma habilidade de reter informação maior do que outros animais, memória de longo prazo, principalmente, né? Memória de curto prazo, até outros animais têm muito melhor do que o ser humano, né? Existem chimpanzés, eles têm uma memória de curto prazo para números e disposição espacial que é assombrosamente maior que a do ser humano. E até existem algumas hipóteses sobre em que ponto o ser humano perdeu isso, né? Em detrimento de outras habilidades cognitivas, né? Isso é chamado de hipótese da troca cognitiva. Também vou deixar um vídeo no card aqui para vocês lerem sobre isso. E no mesmo vídeo do Explained ali que fala de memória, né? Vou colocar o card dele de novo aqui para quem não pegou ele antes e não precisa voltar. Eles falam sobre um paciente chamado paciente HM. Ele é um paciente bem conhecido no pessoal que estuda neurociência porque ele tinha crises de epilepsia e ele foi feita uma operação nele e retiraram, se não me falha a memória, o hipocampo. Né? Hoje é sabido que a perda de neurônios no hipocampo pode estar relacionada a mal de Alzheimer, por exemplo, que é você esquecer das coisas, né? E esse sujeito sem o hipocampo, ele perdeu a capacidade de lembrar de coisas recentes. Então ele conseguia lembrar de quase tudo antes da cirurgia. Mas ele não conseguia lembrar de coisas recentes, ele não conseguia lembrar do que tinha acontecido com ele no dia anterior. Ele não lembrava, simplesmente não lembrava. Ele não era mais capaz de reter memórias novas. Ele tinha a capacidade de acessar as memórias muito antigas, de quando ele era criança, por exemplo, mas a partir do momento da cirurgia ele não conseguia mais lembrar. E a coisa mais bizarra é que a perda da capacidade dele de lembrar do passado fez com que ele também perdesse a capacidade de se orientar no futuro. Então, por exemplo, você perguntava para ele o que vai acontecer amanhã, o que você vai fazer amanhã, né? Tem um trecho dessa entrevista no livro, no vídeo do Explained. Ele não conseguia pensar sobre o futuro, ele não conseguia antecipar o futuro. Então, por isso que a frase ali, o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, é tão importante. Porque só por meio do conhecimento da história, nós conseguimos planejar adequadamente um futuro e vislumbrar um futuro. O ser humano é o único animal que consegue pensar sobre o futuro, que consegue pensar sobre a finitude da vida, que consegue pensar sobre a própria morte. E a capacidade de pensar sobre futuros alternativos, de brincar com universos virtuais dentro da nossa cabeça, depende da capacidade de a gente olhar para o passado e observar universos virtuais também. E se em tal dia eu não tivesse faltado a aula? E eu teria aprendido tal assunto, esse assunto me seria útil para conseguir aquele emprego lá que eu não consegui e tal. Então você fica brincando com universos paralelos no passado, e essa habilidade é a mesma que permite você brincar com universos paralelos no futuro. Tudo bem? E isso também está relacionado a contar história. Você contar uma narrativa da tua vida, ou do universo, ou do nosso planeta, que vai do passado, passa pelo presente e chega no futuro. Desenvolvam essas habilidades, tá? Aprendam a fazer perguntas. Ou recuperem essa habilidade, né? Porque todo ser humano sabe fazer pergunta. Algumas pessoas só estão destreinadas nisso. Aprenda a ser um fazedor proativo, né? Todo ser humano sabe fazer isso, a gente só precisa reaprender. E aprenda a contar histórias, ou reaprenda a contar histórias. Todas as crianças sabem contar histórias, né? Só que elas perdem essa habilidade no momento que elas viram adultas. Quem sabe está na hora da gente voltar para isso. Abraço.